obrigada, professor Johnny, professor Carlos André, professora Maria Lúcia, professora Dilane. Puxa, que noite, não é? Que riqueza nós ouvimos, nós acabamos de assistir, né? E somada com as riquezas de ontem, nós tivemos, eu acho que um intensivo aí de ciências das religiões, né? Muito interessante isso que o Johnny falou sobre o objeto de estudo, né? Que não está... eu tenho 15 dias que eu estive numa banca de doutorado de uma aluna aqui do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação do nosso centro. E ela, tratando sobre religião, né, sobre a questão dos evangélicos progressistas, ela colocou lá na tese dela, uma coisa que eu corrigi, claro, porque não é verdade, mas dizendo que a ciência das religiões tomava para si o objeto de estudo da religião. E não é isso, né? E não é mesmo. Eu disse a ela, inclusive, que ela é a prova que não é, porque ela é da área da educação e estava estudando a religião, né? Então a gente vê aqui como as ciências, né, podem estar trazendo aí esse olhar para a religião. E outra coisa que eu queria falar é que eu comecei minha carreira como professora de informática, num tempo, minha gente, bem que o computador era pré-histórico, né? Mas tudo bem, então era a informática da educação. E a gente sempre soube que a Índia é a maior, a mais desenvolvida produtora de softwares educacionais, né? Que era para a gente, todo mundo pensava que era os Estados Unidos, né? Da América, mas não, os melhores softwares em educação vinha e vem ainda hoje da Índia. Então agora vamos abrir para o debate, né? Aquelas pessoas que quiserem fazer perguntas, a gente pode fazer como ontem, né? Uma rodada assim de 3 questões, e aí eles respondem, depois mais 3. Quem gostaria? Fernanda, sim, é melhor para usar o microfone, não é? Fernanda, Leila, primeira rodada vai ser Fernanda, Leila, quem mais? E Tiago. Docentes, estudantes, por favor, perguntem. Não é pergunta não, é mais um relato de experiência, né? Adorei a fala, adorei a mesa. Gostei muito quando o Johnny fala, porque assim, tenho a maior paixão por esse tema, né? Então, assim, não é pergunta, mas falar um pouco da minha experiência. Eu sempre brinco com meus alunos de monoteísmo, né, que agora está nas mãos do Vitor, quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Porque nos ensinaram que o judaísmo sempre foi, o povo de Israel sempre foi monoteísta. E é a maior mentira do mundo, porque eles nascem politeístas, se constituem enquanto nação politeísta. E, na verdade, a constituição monoteísta é por causa do Deus patriarcal. É uma necessidade de ter uma identidade nacional. O Haroldo Rainer fala sobre isso, né? Então, você imagina quando eu entrei há 25 anos atrás, escutar isso de um professor. Eu queria matar o professor, porque eu falei, me ensinaram a vida toda que o primeiro livro da Bíblia era o livro, foi o primeiro escrito, né? E bem, o professor Johnny falou isso, não é assim, foi uma construção canônica. Mas o meu testemunho, é que eu estou dando testemunho como protestante, é um testemunho, né? Que esse tipo de estudo não invalida a nossa fé pessoal, pelo contrário, né? Se isso invalida, então tua fé, você me desculpa, é muito fraquinha, né? Porque, na verdade, isso vem contribuir com aquilo que a gente conhece, com o que a gente crê, né? Então, saber que Gênesis não foi o primeiro livro escrito, desculpa te ofender se você acreditava piamente ainda nisso, né? Não invalida a nossa fé. Não tira da gente o que a gente trouxe de memória de família, de herança de família, né? Isso é para mostrar para vocês que, foi bem falado aqui, que às vezes parece que a gente é um bando de ateus que odeia a religião. E na verdade não é bem assim, né? Nós também temos as nossas memórias religiosas, as nossas histórias de vida, né? Lembrança da infância. E dizer para vocês que o estudo das religiões
ele só tem a enriquecer, ele só tem... Então, descobri, por exemplo, que Deus... Primeiro que Yahvé não era nem o Todo-Poderoso, não era nem o Zeus no panteão das divindades dos Elohims, né? Ele não era nem o Todo-Poderoso, ele era um Deus menor. Então, mas aí o povo de Israel, o povo judeu, o cananeu vai falando assim, não, vamos pegar ele, só que aí a gente tem que deixar, para a gente ser um povo mesmo monoteísta, vamos deixar cheirar de lado e vamos, ele não pode ficar casado, continuar casado com ela, né? E aí vamos levar ela sozinho. Veja, mas isso não muda o que eu penso, o que eu vivi, minhas memórias de vida e de religião. Então, eu digo que fazer ciências das religiões mexe com as nossas vidas, mexe com aquilo que a gente acredita, é maravilhoso. Você se torna... enfim, cada dia você descobre... Aquilo que Lúcia trouxe sobre a questão numérica, e depois Rita fala, na hora eu falei, isso é computacional. E há 2000 anos já estamos falando isso. Então veja a riqueza do lugar que nós estamos. Né? Nós estamos num lugar riquíssimo. E desculpa, mas é nosso objeto sim, Rita. Eu sou bem egoísta. Mas não é exclusivamente. Ele é transversal, ele é capaz de discutir computação, ele é capaz de discutir tudo, você tem toda a razão do mundo. Mas é isso, é mais um testemunho, tá? De uma irmã protestante. A questão é que não é exclusivo das ciências das religiões. A história, a arqueologia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a filosofia, são muitas ciências que também podem ter a religião como objeto de estudo. Isso que eu quis dizer. Professora Leila. Boa noite a todos e todas e todos. Bom, eu tenho um questionamento, uma provocação, uma dúvida, tanta coisa com relação a essa ética ou, posso dizer, orientação metodológica do distanciamento, né? Para a gente pensar a partir de outros referenciais metodológicos, né? Então, se a gente pensar nas metodologias decoloniais, né, partindo dessa linha de investigação, de produção intelectual, né, a partir desse referencial desde a América Latina, né, a gente tem aí toda essa dimensão que se faz urgente, né, dentro das universidades e que coloca a América Latina como um lugar de produção de conhecimento importante. O distanciamento é uma coisa que é bastante pensado, questionado, né? A partir dessa tradição, se eu posso falar em tradição, né? Em que medida a gente pode pensar em distanciamento a partir do momento que está se pensando que quem precisa, ou a importância de que a produção de conhecimento seja feita por sujeitos que foram subalternizados e objetificados dentro da ciência moderna, colonialista, né? Então, se os povos da América Latina, os indígenas, as tradições afro-brasileiras foram sempre estudados e colocados na posição de objeto, a partir de agora, tendo como referência as metodologias decoloniais, esses povos saem do lugar de objeto e se colocam como sujeitos e falam da sua própria experiência, né? E falam a partir das suas vivências. Isso é uma orientação, né, dos autores da América Latina, né? A gente tem vários nomes aí para pensar. E aí eu coloco, especialmente para Dilane, que trouxe essa questão de distanciamento, como pensar, por exemplo, um indígena, né, que está produzindo conhecimento acadêmico. Eu falei ontem ali com, esqueci teu nome, Iranilza, né, e da angústia, né, dessa pesquisadora doutoranda em se enquadrar dentro desses paradigmas, né, de uma ciência que parte de outros modelos, né? Então, pensando desde a América Latina, desde
essa ética, né, essa teoria que tem pensado reformular os saberes e a intelectualidade acadêmica, trazendo os sujeitos que foram subalternizados e objetificados pela ciência branca como vozes de produção intelectual, como a gente pode pensar distanciamento nessa perspectiva? Para fechar o bloco, antes de eu passar para a professora Dilaine, professor Tiago. Boa noite a todos e todas. Na verdade, eu não tenho um questionamento, eu tenho só uma pequena observação na fala do professor Carlos André, que me chamou muita atenção, a história de Darcy Ribeiro, né? E aí eu lembrei de um caos. A gente ficando velho, né? A gente gosta de contar histórias, né? Aí eu lembrei desse caos que eu conheci a partir de um congresso que eu fui em Brasília, e um congresso de Psicologia e Ciência Religioso, congresso internacional, e convidaram a presidente do Conselho Federal de Psicologia. Vocês sabem, psicologia e religião tem um ranço, né? Querem de toda forma excluir a religião, né? Embora ela possa ser um objeto de fato, né? De estudo. E a presidente foi, né? E informalmente estávamos no corredor e ela relembrou a história de Darcy Ribeiro, né? E nos contou assim uma rodinha de conversa e dizendo o seguinte, de fato, né, relatou essa ideia dele, né, de fundar uma faculdade de teologia dentro da UNB, né? Mas para fundar uma faculdade de teologia, e na verdade era a teologia católica que ele pensava na época, né? E foi consultar a igreja, a CNBB, né? Eu quero colocar uma faculdade de teologia aqui dentro. Bom, aí na CNBB acatou a ideia. Fiquei impressionado com isso. A igreja católica acatou a ideia da CNBB botar faculdade de teologia em uma universidade pública, não é? Bom, mas tem um detalhe. Darcy Ribeiro queria que a formação até dos padres fossem feitas exclusivamente na UNB. Bom, para tanto, aí a CNBB diz a Darcy Ribeiro precisa da autorização do Vaticano. E Darcy Ribeiro foi até o Vaticano. Darcy Ribeiro ateu, né? Ateu, né? Amigo de Frei Beto, né? Antes de morrer dialogaram, né? Ele e Frei Beto. Aí foi no Vaticano e o Papa deu autorização. Um detalhe, não só autorização, mas cedeu uma coleção de livros do Vaticano para constar na biblioteca da Faculdade de Teologia, que nunca foi aberta por conta da ditadura militar. Aí veio a ditadura militar, a biblioteca estava lá, né? Na UNB, estava no... Ele até falou o local, né? Agora eu não recordo mais, porque foi uma conversa informal. Na ditadura militar, os militares invadiram a universidade, a UNB, né? Aí viu nessa biblioteca um monte de livros vermelhos. Imagina o que aconteceu, né? Livro vermelho foram recolhidos e até hoje ninguém sabe o paradeiro desses livros da biblioteca, da pretensa biblioteca de teologia, né, da UNB. Né? Então é um caos apenas que eu queria rememorar, né, que faz parte das minhas boas lembranças, né, dos encontros de psicologia e ciência religiosa. Né? Se acabar, né? Muito rapidamente comentar o caos, né? O tempo muda muito a perspectiva da religião, né? O tempo muda muito também o pertencimento. Aquele catolicismo dos anos 50 voltado para a educação popular, o catolicismo de Paulo Freire, por exemplo, né? Paulo Freire só fundou uma escola, ele próprio na vida,
vida, a escola continua funcionando, eu estudo Caparibe, no Recife, todas as denominações dentro da escola são católicas. A biblioteca, a praça da escola. E que catolicismo é esse? É um catolicismo que busca ser aquilo que depois nós chamaríamos de teologia da libertação. É um catolicismo que revelaria a alma do povo e teria esse papel. Eu acredito que o fato de termos tido logo ali o Vaticano II, do concílio ter quase aprovado certas posições muito antagônicas à tradição conservadora, mesmo reacionária do catolicismo, inclusive a entrada das mulheres nas cerimônias, ou seja, mulheres que teriam os mesmos direitos do padre. Isso foi narrado nos cadernos de Noel der Câmara, que estão hoje com o professor Luiz Carlos Luz Marques, quer dizer, ele é um dos pesquisadores da Universidade Católica de Pernambuco. Então, esse catolicismo parecia ser algo muito diferente do que ele passou a ser depois. E aí teria sido uma situação bem ambígua se não houvesse o golpe e se o projeto de desenvolvimentista tivesse seguido no país, não é? A situação social também do país teria sido muito modificada e seria hoje certamente muito melhor. Mas ali adiante vieram quem? João Paulo II e Bento XVI, das linhas mais conservadoras da igreja, sendo Bento XVI, inclusive, um ex-diretor, não é, do setor que seria herdeiro da Inquisição. Há polêmica na historiografia da Inquisição sobre isso, mas é o mesmo gabinete que agora o Papa Francisco reformou totalmente e já, inclusive, alguns documentos progressistas estão saindo daquela unidade, o que é uma novidade muito boa. Então, sim, é um momento muito interessante e dá-se com um homem que percebia esta alma católica, que hoje não é mais só católica, né? Hoje é metade católica, metade evangélica, com a presença de muitas outras religiões. A diversidade religiosa, em termos de fato sociológico, cresceu muito, mesmo que os números do IBGE, mal completados, com uma estrutura de pesquisa duvidosa, não revelem e deem ao cristianismo um percentual muito grande, mas mesmo a gente, sem uma pesquisa nacional firme e clara no campo de história das religiões, no campo da diversidade religiosa, me parece muito claro a nossa vida. É só olhar em volta, é só ver nas suas relações sociais quantas pessoas são espíritas, quantas pessoas são candomblecistas, quantas pessoas são de religiões orientais. Isso mudou muito no país, graças ao avanço da diversidade religiosa. Muito bem, agradeço o comentário. Leila, obrigada demais pela pergunta. Sabe por quê? Toda a construção de um processo, você tocou exatamente no ponto nevrálgico. Eu pensei 1000 vezes antes de colocar essa palavra. Eu trabalho com estudos coloniais e venho há muito tempo, né, nas diferentes tradições, inclusive na disciplina de quem está aqui da pós, que está fazendo a ciência da religião. Hoje nós estávamos falando disso, né, em aula passada. Eu até mostrei para eles um certo mapeamento, porque há muita confusão, né, nisso, decolonialidade, estudos decoloniais, estudos descoloniais, estudos pós-coloniais, estudos subalternos, né. Como é que foi a introdução que você pode falar? É outra linha. Esqueci agora. Enfim, esses diferentes nomes significam diferentes vertentes e posicionamentos, né. Enfim, e aí os subalternos no contexto indiano, né, decolonial no contexto mais da América Latina, e aí tem esses doutores no Brasil que não querem usar o decolonial, querem usar o descolonial, porque não acham o decolonial descolonial. Tem até esse movimento, enfim. Aí, quando eu estou falando, então assim, isso para mim é muito familiar, né? Eu venho lendo isso há algum tempo e estou tentando produzir, a partir dessa disciplina, algo que eu venho construindo lentamente. O Kaique, que não está aqui, porque você quer fazer ser peitado junto comigo, você faz um negócio que eu aprendi com o Cláudio, né, da nossa área, Cláudio Ribeiro, que esteve na coordenação de área junto comigo,
que é uma das formas de produção, né, que ele produz bastante, ele tem algumas dicas interessantes. Falei, Caio, o que você quer fazer? Vamos fazer um processo de anotações, porque em sala de aula tem muitos insights, né? Então ele vem construindo essa anotação para a gente chegar na proposta que já está nessa disciplina, né? Eu já coloquei isso no programa, essa construção, que eu venho pensando, isso vai virar um texto, isso vai virar livro, isso vai longe, né? Acho que isso vai até a aposentadoria, praticamente, né? Que a ideia é que a gente precisa construir, né, uma ciência da religião. Eu estou usando esse nome porque é um nome que ficou para a área antirracista, descolonial, pluripistêmica, inclusiva, não sexista e não generificada. E aí estou pensando cada um desses conceitos, termos, e isso é um desafio, não tem nada disso aqui pronto, é uma construção, né? E isso vem muito desse trabalho na área. Quando eu falei de distanciamento, como é que surge essa categoria, essa proposta, na nossa área, né? Primeiro ponto, eu não sei se ela é uma boa solução. Eu pensei isso muito hoje, na hora de depois eu vou falar por quê e por que eu coloquei essa. O Piper, por exemplo, quando vai abordar os limites do conceito de religião, ele mostra, ele e outras pessoas já falaram disso, ó, Kaique, eu falei dele, ele brotou. E aí, o Piper, quando vai falar, o distanciamento surge como uma forma de enfrentamento de duas coisas muito problemáticas do fazer científico, que é a tal da falácia da neutralidade científica e da suposta imparcialidade. E aí vem uma outra discussão muito forte que eu venho aprendendo com as feministas negras e virou, assim, acho que um BO, e isso que eu quero começar trabalhando no texto, que é a discussão de militância. Então, na nossa área discute-se muito militância religiosa, militância, mas aí, quando você vai aprender o conceito de lugar de fala, né, quando você vai ler Jamila Ribeiro, todo mundo que vai trabalhando com isso, e as mais antigas, você pode voltar, você pode voltar em Lélia Gonzalez, você pode fazer muita coisa. O que acontece? É a coisa do lugar de fala, que é o lugar social de onde se fala. Tem até falado na sala de aula, nas várias, como é que esse conceito está sendo banalizado, usado errado. Então, alguém fala assim, você não tem lugar de fala para falar isso. Isso não existe, porque todas as pessoas têm lugar de fala, que é o lugar social de onde você fala, beleza. Então, nos vídeos, a Carla Cotirene, Jamila, as feministas mais jovens, né, vem falando isso dessa forma, não que se não tivesse em outras, né, mais antigas, como a Sueli, a Lélia Gonçalves, aí elas falam sempre assim, bom, se, por exemplo, eu falei isso em sala hoje, né, eu no meu lugar de fala, que é um lugar social de privilégio, como mulher, branca, professora universitária, quando eu falo essas discussões, todas que eu faço há muito tempo e vai mudando, claro, né, dentro do contexto das religiões afro-brasileiras, e quando eu vou, evidentemente, discutir as questões de racismo, que é indissociável isso, tudo que eu vou falando, quando eu estou falando, é o que a Carla Cotirene falou em vários vídeos, né, e a Jamila. Então, aí é pesquisa científica. Agora, quando elas começam a falar e podem estar falando as mesmas coisas, e você sabe o que eu estou falando exatamente, aí é militância, aí não é mais produção científica. Por quê? E desde então, lendo elas, eu comecei a pensar o seguinte, gente, o que a gente vai falar por militância? O que na verdade não tem de militância? Comecei a pensar várias questões sobre essa coisa de militância. Aí eu gosto de dar o exemplo, dei hoje em sala, não foi? Do Marx. Eu falei, tá, vou falar do Marx logo, é um negócio assim, né? A gente que veio da história, a gente tem muita segurança para falar de Marx, né? Bom, aí todo mundo vai falar, não, do Marx e tal, que ele fez ciência e o capital, blá, 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 beleza. Aí o Rubem Alves chama atenção, até naquele livrinho básico, né, o que é religião, e fala assim, gente, mas o Marx era um cara que também sonhava. Né? A revolução era uma utopia dele, ele também tinha o seu imaginário. E o que ele estava ali fazendo, enquanto ciência, era dissonante, era dissociado do posicionamento dele político-acadêmico? Claro que não. Se você lê as coisas sobre a vida do Marx, e quando eu falo ler Marx, muita gente no curso de história tem essa briga, né? Quanto marxista que se diz marxista, no meu tempo era assim, a gente já está diferente, leu o Manifesto Comunista e fala que é marxista, ou só leu isso e vai dizer que Marx é muito ruim. Né? Que eu falo que são os marxistas sem leitura, né? Então, quando você vai ver sobre a vida, sobre as coisas, ele estava em diálogo, ele tinha vários interlocutores, e ele tinha um posicionamento político acadêmico muito claro. Então, a questão que elas me ensinaram a colocar é qual ciência que não é militante? E o problema é que a gente tornou, a palavra militante, ela ganhou uma conotação muito ruim. Eu acho que é isso que a gente tem que mexer, isso não está pronto. Eu venho refletindo sobre isso, né? E aí me lembrei de um outro texto, me lembrei de Zé Jorge Carvalho e me lembrei do Magnani, que ele tem um texto chamado De Perto e de Dentro, o texto chama. Estava até abrindo aqui. De Perto e de Dentro, Notas da Etnografia Urbana, que ele vai entrar justamente nisso.
né? Nós trabalhamos, que eu falei hoje em sala, né, com religiões marginalizadas, subalternizadas pelo ensino social. Como é que a gente vai fazer? Porque ele vai colocar o seguinte: amanhã o Zé Jorge coloca isso de outras formas entre os textos. O Zé Jorge é o cara que teve mais envolvido com a questão das cotas, né, e foi achincalhado na época no debate de cotas, parará, porque uma parte da antropologia foi contra as cotas, né? E aí foi todo um processo, enfim, ele gosta muito de contar essa história. A briga dele com o Evandro Magui, todo aquele moído. E aí ele coloca assim, em um dos textos, no manhã também: a academia, ela pode se dar o luxo de ficar falando só para dentro? Eles falam da antropologia, né? Ela pode fazer isso hoje? Então, por que a gente vai fazer isso aqui? Vai ter que fechar essa porta toda e ir embora, porque não serve mais isso hoje para ninguém. Tá, e aí por que você colocou distanciamento? Porque no debate, pelo menos na nossa área, quando surge isso, é uma forma de enfrentar, em primeiro lugar, por isso que eu falo que ele tem que ser performático, a falácia da neutralidade científica e de uma imparcialidade completa. Isso não é possível. A outra forma até anotei aqui, que agora me perdi nas minhas notas. Pensando ele de modo performático, eu anotei para te falar, mas me perdi. Que é uma reflexão, eu anotei que todo mundo falou, inclusive, ele é praticamente um anjo copista da mesa. E a pessoa se perde. Ah, mas está aqui. Então, o distanciamento, em primeiro lugar, no sentido assim, pensando ele de modo performático e não estático, quando eu penso nele, porque não deu tempo de falar isso. Então, por exemplo, a gente está no Ocidente cristão. A nossa área marcadamente cristã, branca, masculina, que trabalha com as epistemologias muito eurocentradas, né? A nossa área, ela nem começou a engatinhar com os estudos descoloniais em relação às outras áreas. Eu conto para você nos dedos o que a gente tem produzido, né, sobre isso. É muito diferente da antropologia ou da história, enfim. E aí, nesse sentido, você pensando, primeiro você precisa se distanciar, é o que eu falo para o pessoal da saída do Windows, né, dessas lógicas que permeiam o Ocidente cristão para pensar um monte de coisa. Então, é um distanciamento positivo nesse sentido. Eu preciso me distanciar dessa forma, que é o Ocidente cristão, ou como vai falar o Grossfog, sistema mundo capitalista cristão, branco, masculino, eurocêntrico, heteronormativo, que o Grossfog pega tudo, quando ele vai falar os Ramon Grossfog, né, ele é um porto-riquenho, os 4 genocídios e tal, para eu poder pensar. Então, a questão é como é que eu vou performatizar esse distanciamento. Eu já pensei assim, se eu jogar essa palavra fora e procurar uma outra, mas ainda não estou conseguindo uma outra. Por outro lado, você pensando a perspectiva etnográfica de trabalho, que é onde eu consigo falar, né? Em algum momento é necessário, não importa se você é de dentro, que você pesquisa de fora, isso não vale só para religião, porque a gente gosta de falar isso para religião como um problema, mas você vai fazer antropologia política, quando a gente de esquerda pesquisamos partidos de esquerda, quantas pessoas que são LGBT, que é PNB+, e na antropologia, estão trabalhando na antropologia do gênero, e pesquisamos essas questões. E isso hoje não é mais uma questão. A antropologia pioneira que queria forjar, sabe, uma suposta neutralidade, né, ou uma suposta imparcialidade, e que se você não podia falar daquilo que você é de dentro, isso vem disso, e o debate militância. Mas hoje em dia já está muito pacificado que você pode, porque tudo tem problema. Se você é de dentro do que você pesquisa, você vai ter que ter um distanciamento. Em que sentido? De conseguir produzir um olhar crítico necessário. E isso é a nossa área fundamental falar, porque a nossa área, e aí, pensando no mapeamento das pesquisas, eu fiz isso, e no texto que a gente publicou lá com a parceria com os espanhóis, eu falo dos usos afro, e a Cecília fala dos usos indígenas. A nossa área dedica-se 90% ao cristianismo. Entende? Então, você tem que ver também para como é que a gente está falando uma coisa, a gente discute isso, né, nos círculos que entendem bem os estudos descoloniais, os feminismos negros. A nossa área não sabe nem direito para onde passa isso ainda. É lamentável, mas essa é a realidade. Sabe por que eu sei disso? Porque eu estive na CAPES durante 4 anos, quase 5, e eu consegui ver todos os programas por dentro. Eu tenho mais de 20 anos na área, então o BO é muito grande nosso. Quando você vai vendo os programas, vai conectando linhas de pesquisa, área de concentração, projetos de pesquisa e disciplina, primeiro uma dificuldade, aí você conecta isso tudo, eu vi tudo de perto, eu participei de 2 quadrienais seguidas, 2 avaliações quadrienais. O negócio é muito grave. Então, o que vai acontecer? Você vai perceber primeiro que 90% dos temas são cristãos, voltados seja para o catolicismo ou a tradição protestante, aí sobra um restinho, claro que esse número eu não tenho ele testificado, tá? Isso é uma aproximação. O resto sobra para religiões orientais, religiões afro-brasileiras, isso eu já mapeei melhor, inclusive com dados quantitativos num texto que eu fiz, depois eu leio. E as tradições indígenas, que é assim, é um caos. São 3 programas.
É engraçado que o nosso está em tudo, né? Tudo que tem pouco na área a gente tem. E o que nada tem na área também, com as coisas que o Johnny pesquisa, também nós temos aqui. Tudo que a gente tem. Então, na área só tem 3 programas dedicados dos indígenas. Nós somos um deles. A área tem apenas 6 programas dedicados, de 22, parece muito, mas ainda é muito pouco. Quando eu digo dedicados, é pessoas, docentes que estão no programa estudando aquele tema. Só tem 6 programas dedicados aos estudos afro-brasileiros. O nosso programa também tem. Então, tudo a gente, sabe, consegue ter aqui, né, nesse sentido. Então, esse distanciamento, quando a gente fala para dentro da nossa área, ele tem que assumir essa performance de um distanciamento dessa lógica do Ocidente cristão para conseguir perceber o epistemicídio que a área pode perpetuar se ela continuar fazendo isso e para perceber as outras epistemes. Entende? E o distanciamento no sentido prático da etnografia é o seguinte: você está fazendo um trabalho etnográfico, pode pesquisar o que você quiser, não importa o seu tema. E aí quem faz trabalho de campo tem isso com muita clareza. Chega uma hora que se você não distanciar do seu campo, você vai se lascar, você não escreve nada, porque você vai surtar. Porque o campo tem uma perspectiva envolvente, isso é ótimo, mas eu tenho que me distanciar para eu ter um olhar crítico. E um deles, inclusive, diz respeito às clivagens de gênero e às questões étnico-raciais. Eu falo assim o tempo todo, aí eu faço minhas vozinhas, né? O pessoal já sabe, mas essa vozinha é o tipo papo do corredor, entendeu? Eu faço essa vozinha. Mas eu não trabalho com questão étnico-racial, eu não estudo gênero, você pode falar o que você quiser, não importa. Aqui no Brasil, se você não estiver atento às clivagens de gênero e étnico-racial, você vai se lascar. Como é que você vai descrever o seu campo? Você está pesquisando o quê? Um grupo religioso que é mais elitista ou menos? Tem gente preta no grupo religioso que você estuda? Ele tem, como é que é do ponto de vista da questão LGBT que é PNB+? É heteronormativo? Você está encontrando uma diversidade do ponto de vista de expressões, identidade de gênero? Isso diz sobre o que você está pesquisando, né? E aí você tá diante de um grupo, não, então é a coisa da violência nos lares cristãos, né, tem dos meninos trabalhando e tal. Você imagina se elas não produzirem, isso que eu falo tem que ser performático, porque ele pode nos ajudar e nos atrapalhar, porque eu não consegui substituir ele. Imagina as 2 mestrandas, né, que estão trabalhando com a questão da violência nos lares cristãos, violência à mulher nos lares cristãos, que uma trabalha na questão no âmbito católico e outra no âmbito evangélico. E imagina, sim, pronto. Aí eu venho conversando com elas algumas questões em sala, Imagina se elas não forjarem, não conseguirem fazer um distanciamento de tudo isso que elas foram criadas, até para elas chegarem aqui para falar isso, elas tiveram que se distanciar. Tá entendendo, Leila? Tem esse caráter performático. Agora, ele é um problema. Quando você vai para os estudos descoloniais, aí sim, mas aí a gente tem que saber pensar o seguinte. Por isso que eu estou pensando em defendê-lo ainda, eu não achei outra categoria, não sei se eu vou sustentar isso. Eu venho pensando no sentido performático e não estático. Então eu tenho que ver, é a questão do bom senso, sabe? O bom senso é bom para tudo, para a vida, para a academia, para a porra toda. Então você imagina, às vezes o distanciamento, quando eu vou me distanciar, por exemplo, se eu vou pensar religião sem me distanciar do conceito, a gente vai se lascar outra vez, porque é um conceito forjado na tradição judaico-cristã. E aí o que nos permite dizer que algo é religião foi baseado em uma religião. Quando eu pego um juiz, tipo Eugênio Roger Araújo, que eu tenho 2 textos sobre isso, e falou que ele escreveu assim na sentença dele. Nos anos 2000 foram 17 anos de processo jurídico, com o Dr. Edson Silva à frente, que é um grande intelectual que defendeu o sacrifício animal no STF, o que falou que a galinha da macumba vale mais do que a vida de um jovem negro. E aí a obra do Edson Silva é maravilhosa. Aí o Edson Silva vai falar o seguinte, você imagina nesse contexto, né? Me perdi agora que eu estava falando antes, o Edson Silva, cansada, sem dormir, dá isso. Ser mãe e ser babada. Ele tem 3 noites seguidas, assim, de plantão do jovem. Agora me perdi nisso. Você estava falando antes, não, distanciamento, mas antes disso. Não, antes disso. Tá, agora. Me perdi. Gente, que coisa dá esses apagões. É assim, ficar sem dormir, chega uma hora que dá tilt. Bom, mas enfim, agora eu não vou lembrar, mas o distanciamento, ele tem essa performance que a gente precisa estar atento, né? Então, ao mesmo tempo que ele pode ser produtivo, no sentido de distanciar dessas estruturas, ela está falando da definição de religião, né? Então, se a gente não fizer um distanciamento do como ela é forjada, né, com esses parâmetros, aí voltei no juiz, lembrei. O que a gente tem algo que a gente identifica como religião? E como é que é a nossa identificação? Por que a gente diz que umas coisas são religião e outras não são? Por que o discurso acusatório em relação às regiões de matriz africana ganha corpo nesse Brasil desde a invasão colonialista, né? Quando você já tinha as práticas, só quando vai se formando, né, as práticas,
religiosa, para depois se institucionalizar no século XIX, e desde então a perseguição às religiões afro-institucionalizadas. Por quê que falam que elas não é religião? Isso foi a vida inteira delas. Ora, porque o que está em pauta? O que está na paisagem mental colonialista que a gente vive? Uma definição de religião forjada no parâmetro cristão. Aí o juiz foi lá escrevendo direitinho na Nilza, na época desse debate, que aí o campo afro virou um babado, né? Os pesquisadores, que ele escreveu assim: as manifestações de religiosidade, olha o perigo, não contém traços de religião. Por quê? Falando em relação às religiões afro, que o processo dizia respeito a um conjunto de vídeos do YouTube que disseminava o ódio em relação às religiões afro, de onde eram esses vídeos produzidos, em relação à IURD, né, Igreja Universal do Reino de Deus. E aí eles eram produzidos, e aí o processo era contra a TV Mulher, né, e a Record, que depois deixou de ter TV Mulher, enfim, foram 17 anos de processo, eu escrevi, não vou esticar. Mas quando ele fala, as manifestações de religiosidade não contêm traços de religião, porque elas não têm, aí vem uma teologia, ou um livro sagrado, e outro terceiro, que eu sempre esqueço, mas está lá no texto que eu botei, que é, acho que uma liturgia. Aí, aquela confusão, o magistrado se dividiu e e depois ele vai fazer esqueci o nome jurídico, eu coloquei isso tudo lá, quando a pessoa vai, a adequação argumentativa, que piorou o negócio todo. Quanto mais mexia, mais pedia. E aí eu lembro da Nilza, que é a professora Nilza Menezes, ela fez pós-doc aqui com a gente, né? Ela é uma referência importante na área, trabalha com violência de gênero nas religiões afro. Eu lembro que na época ela falou assim: gente, para com isso, não adianta ficar xingando o juiz, não. Porque o juiz está escrevendo um negócio que é fruto de um pensamento social vigente. Quando ele fala que religião para ele está associada à escritura sagrada, a ter uma teologia e a ter uma liturgia, ele está com uma paisagem mental colonialista do que é religião. E aí volta ao distanciamento. Se a gente não se distancia de tudo isso que é forjado como religião, como é que a gente faz através das epistemes indígenas e africanas? Como é que a gente vai fazer? Porque quando você vai para as religiões tradicionais africanas e afro-brasileiras, eu não tenho espaço separado para a religião. E nas orientais, tudo que você fala, também não. Essa história de um espaço separado para a religião, uma dicotomia de sagrado e profano, isso é coisa do ocidente cristão. Ponto. Acho que para aí. Acho que nas tradições nórdicas também você não vai separar isso. Tá bom, eu não vou meter o BT porque eu não sei. Mas o trabalho da Lúcia, que eu acompanho um pouco mais de perto, eu já percebi que não. Nas tradições indígenas também, que acompanho, que tem muita proximidade, né? Percebo que não, essa coisa é nossa. E nem há essa preocupação. Então, eu assim, mas eu quero explicitar, e aí fechando a minha fala, porque eu já me alonguei demais, é que isso é muito provocativo mesmo, eu te agradeço muito, porque é a minha crise do momento, na verdade. Você foi no ponto ali, porque eu sei babado, você pegou logo o negócio. E aí, não significa ausência de compromisso social. Isso está até nos nossos documentos diários. A gente fez muita questão de colocar no último, e essa coordenação diária parece que vai ampliar o babado, porque já no documento de APCN já está assim, já está mais ampliado do que a gente colocou. A gente tem que vencer a nossa área de simetrias étnico-raciais de gênero, porque elas são gigantes, elas são gritantes, elas são vergonhosas, para ser bem sincero. Eu tenho vergonha, as geracionais também. E nesse sentido, não significa falta de compromisso social. Eu fiquei pensando, como é difícil conciliar isso, né? Porque a área tem que ter compromisso social. A educação é um ato político, já dizia o Paulo Freire. Então, a gente tem que ter posicionamento político acadêmico, sim. Especialmente nós, as pessoas que por aqui trabalham com religiões subalternizadas, perseguidas, marginalizadas, violentadas, que é o caso das religiões afro-brasileiras e das religiões indígenas. Então, assim, eu não tenho uma resposta para te dar. O que eu estou querendo te falar é o seguinte: o distanciamento lido de forma performática, ele vai para um lado e vai para o outro. Entende? Eu preciso dele por um lado, e para a nossa área ele é fundamental, porque senão sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar tendo 90% de trabalho sobre cristianismo. Entendeu? Então, primeiro eu preciso ensinar para a nossa própria área o seguinte: vocês conseguem sair do Windows, que o Windows é cristão. É a minha brincadeira que eu faço. Consegue sair do Windows, a gente já está acostumado a lidar só com o sistema operacional do Windows. Consegue sair do Windows? Esse é o primeiro desafio da nossa área. Então, nesse sentido, o distanciamento, quando falado assim, ele é muito produtivo. A etnografia, eu tenho estudado também muito como é que faz, né? Etnografia decolonial, como é que faz isso, né? Como é que a gente pode fazer, tento fazer esse exercício até do ponto de vista textual, né? Que é aquela ideia de você pensar, o pressuposto é esse, né? Que o outro não tem te ensinar só sobre o que você quer saber dele, mas sobre a gente. Então, supostamente pensar que, por exemplo, você vai pensar categorias da filosofia africana, vou dar dois exemplos: ancestralidade e encruzilhada. Eu fiz um texto também sobre isso.
Eu fui mostrar que, na verdade, se a gente conseguir entender o que é ancestralidade, o que é encruzilhada na perspectiva da filosofia africana, e faz parte, né, do conjunto de conceitos que baseiam as religiões afro, quando a gente vira isso pra gente, pra ciência da religião, a gente tem que aprender com essas noções. Então, isso é uma forma de você trazer a coisa ao contrário. Então, enfim, Leila, eu, assim, ainda não estou conseguindo pensar como é que a gente vai resolver essa encruzilhada também, em outro sentido agora dela. Encruzilhada não é ruim, né, na perspectiva africana, ela é maravilhosa, é a melhor coisa que pode ter uma encruzilhada. Né? Como é que a gente vai, sabe, fazer essa oferenda, né? Como é que a gente vai resolver isso? Porque a gente ainda precisa falar dele, na perspectiva etnográfica, o distanciamento ainda é necessário, mesmo a galera que está descrevendo sobre etnografia descolonial, decolonial para dar, continua dizendo a necessidade de você ter um momento que você vai se separar do campo, você poder produzir questões críticas sobre ele, mas depois você volta, né? Então, assim, eu continuo achando esse termo necessário para ajudar a gente a pensar, né? Não sei se ele é o melhor, mas pelo menos ele nos tira da falácia da neutralidade científica, da imparcialidade, e nos provoca, enquanto área na CR, a esses movimentos. Então, por isso que eu penso de forma performática, mas nem sei se é a melhor solução. Eu estou pensando, estou esse semestre todo pensando nisso para fechar a disciplina com o texto. Agradeço contribuições, se você tiver. Posso só dar uma indicação sobre isso que você fala, né? Apesar da perspectiva decolonial, a Dica sabe, a Dilane sabe que eu não abandonei ainda os europeus, continuo amando demais, né? E o Weber vai trabalhar justamente isso, exatamente isso, claro, na perspectiva da época dele, da função dele, do povo dele, né? Em ciência e política das vocações. Ele vai trabalhar sobre o mito da naturalidade axiológica e é uma conferência que ele dá justamente porque ele é perguntado sobre isso. E ele diz, é impossível fazer pesquisa sem paixão. Se você não for apaixonado pelo seu objeto, você não faz pesquisa. É o René Graff que falar que não tem pesquisa desinteressada. Pois é, e ele está falando isso há quanto tempo atrás? Então, assim, é uma dica que ele dá, né, importante. 110 anos. Hã? 110 anos. Exatamente, já estava preocupado com isso. Então, gente, tem mais alguma pergunta? Deixa de cafuço. Eu estou preocupada só com os nossos horários, né? Mas a gente tem mais pergunta, por gentileza. Boa noite a todos. A minha é uma pergunta sobre o distanciamento. Mas é uma coisa assim, que me veio na mente, porque relacionado à fala dos professores, especialmente quando a professora Lúcia falou, na minha perspectiva, na minha ideia, na minha visão de religiões, as religiões orientais, elas são religiões assim, que no imaginário da gente são paz e amor, são religiões que têm como posso dizer, ninguém pensa em algo ruim como pensa no budismo, no islamismo, ou seja, é passado uma forma de religião como se fosse uma coisa tranquila. A minha pergunta é essa. Eu, como cientista da religião, que me debruço sobre um determinado tema religioso, por exemplo, como é que eu faço hoje estudar o hinduísmo, sabendo o que está acontecendo politicamente na Índia, contra os muçulmanos, contra todas as religiões que não são hindu mesmo? Um exemplo simples. Os prófugos que saem dos países que estão ao limite da Índia, de qualquer religião, eles podem pedir cidadania indiana, menos os muçulmanos. Aí eu faço uma pesquisa sobre a religião hindu. Me distancio desse aspecto político, ou eu penso também, utilizo também o aspecto político na minha pesquisa, porque se eu me junto as coisas, eu não sei se eu consigo entender a religião hindu como eu entenderia ela só utilizando o que está no livro, o que como eu posso dizer, o que foi estudado ao longo do tempo. Eu queria de vocês uma posição, mas não somente com a religião
hindu, no caso. Também, quando uma pessoa se debruça sobre outro aspecto religioso, pode ser cristianismo, pode ser qualquer outra religião, se os dois aspectos têm que entrar no aspecto político também, ou deixar do lado um cientista da religião e se focar especialmente só no aspecto mesmo da pessoa religiosa, no caso, que crê nesse tipo de religião ou crença. Não sei se eu consegui, porque às vezes eu me engajo nas perguntas. Obrigado. Para a gente fechar esse bloco, né? Como sendo o último da noite. Mais alguma pergunta? Faça agora o cálice para sempre, Vitor. Boa noite a todos. Primeiro agradecer, né, por tudo, e interessante também como até a palavra fé ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo, ganhando outro significado, né, porque originalmente não, tipo assim, dentro da tradição monoteísta, no Israel Antigo, a palavra fé mais ou menos era usada no sentido de confiar no histórico, né, no relacionamento, porque ninguém duvidava que Deus existia ou deuses, né. Ateísmo era algo impensável, mais ou menos, dentro da Palestina antigamente. Então, mas que certeza eu tenho se é que aquele Deus não quer me matar? Como é que eu vou saber se ele é bom? Se está cheio de praga, cheio de coisa ruim acontecendo, a qualquer momento um exército pode invadir meu território e... Como é que eu posso acreditar que esse cara é bom? Aí só através da fé. Confie no seu histórico, porque ele livrou Israel do Egito, porque ele fez isso e aquilo, ele fez as coisas boas, então confie no histórico, né? Por exemplo, a gente não tem garantia que se você for dormir hoje, o seu cônjuge não vai lhe matar. Você não vai dormir com essa paranoia porque você confia no histórico, né? Ele pode surtar a qualquer momento e pode fazer. Você não tem essa garantia absoluta, mas você confia no histórico. E hoje, hoje não, né? No tempo contemporâneo é usado mais ou menos no sentido de acreditar sem provas, né? Aí por isso que eu fiquei assim, com essa necessidade de, como pode ser assim, um panorama histórico, sei lá, algo mais, como pode ser assim, uma noção da semântica, da palavra. Outra coisa que eu achei interessante também foi quando o professor Carlos falou em relação a, assim, como a gente pode ser humano em relação à fé do aluno, né? Que às vezes chega com uma expectativa e vem com outra, porque tem esse lado também da dificuldade dele, né? Porque como a gente olha a fé com o olhar moderno e muitas vezes, como pode dizer assim, a gente olha a fé dos alunos como se fosse algo, um acessório, né? Tipo assim, qual é a sua religião, qual é a sua fé, qual é o seu time? Enquanto para alguns alunos a fé ela é tipo um estilo de vida. Então você não tem como dizer, olha, deixa a sua fé lá na sala, na porta, como se fosse uma mochila. Quando você sai daqui, você pega. Você pode dizer, assim, fazer o que for, da porta para lá. Deixa sua religião na porta aqui, como se fosse uma mochila. Você sai e você pega à vontade, então o que quiser, entendeu? Para alguns não, para alguns é um estilo de vida e onde ele tiver, ele vai carregar com ela. É como um braço, uma perna que não dá para tirar e deixar ela de fora, né? Quão difícil vai ser falar isso para um que talvez é muçulmano? Vai ser difícil, olha, deixa sua fé lá fora, ele vai ter uma dificuldade imensa com isso, né? E eu viajei um pouquinho aqui, mas assim, a pergunta era bem simples, rápida, porque recentemente saiu que o Brasil é o país onde mais se acredita em Deus, né? Onde o povo mais se acredita em Deus. E quando você vai ver os comentários, você vai ver comentários muito superficiais da galera. É por isso que é o mais violento. É por isso que é isso. Quero fugir do Brasil, não sei o quê. Então a pergunta é como os professores veem esses dados, qual é a visão que vocês têm, assim, que justificativa tem a isso, né? Bom, é só isso mesmo. A última pergunta para fechar esse bloco e encerrar. Tem mais alguma pergunta? Não? Então eu vou pedir à banca que, ao responder, já dê as suas palavras de despedida, né? Que eu acho que são perguntas agora que pode passar pelos quatro. Eu vou começar lá pelo que ficou mais caladinho. Professor Johnny.
E aí dá a resposta, faz todos os comentários e já se despede. Pode ser? Primeiro, eu gostaria de dar uma notícia acadêmica que não é muito conhecida fora da área de história, que é essa discussão sobre o pertencimento nos estudos da Inquisição. A historiografia da Inquisição, nos últimos 10 anos, 12 anos, ganhou outra inflexão. Não? Há um revisionismo, porque documentos muito importantes da relação entre Inquisição e espiritualidade, por incrível que pareça, cartas de inquisidores, documentos internos dos tribunais, né, foram vindo à tona e historiadores importantes passaram na Europa, passaram a discutir a relação com o bispo, etc. e tal, e nós na América Latina permanecemos com uma posição que não é exatamente essa. Esse revisionismo aqui vai pelo canto de Sônia Siqueira e que cria uma noção, talvez a historiografia ainda estranha, mas que é a noção do burguês colonial, que ela considera que há uma vida nas vilas coloniais que significa uma vida burguesa. Então, realmente, é possível ter de outros setores onde essa discussão está acontecendo alguma informação que possa ajudar a dar seguimento aos debates que temos aqui. Pois a tensão, me parece, é uma característica da pós-modernidade. Talvez não seja só um tema ou uma área, mas ela acontece em muitas outras. Sobre a pergunta colocada, não dá para responder totalmente, mas uma observação importante a ser feita é que existe uma dimensão na alma, existe uma dimensão profunda na fé. Essa dimensão ninguém retira, essa dimensão está permanente. Agora existe a dimensão da didática, a dimensão da escola, né? A dimensão do estudo na sala de aula. Nessa dimensão não é possível tratar a fé em sala de aula, porque não é nossa função. E também porque muitas fórmulas diferentes vão surgir e o professor não daria conta. Agora, reconheço que a formação anterior, a formação muitas vezes teológica ligada a uma teologia muito clerical, né, traz para a universidade, traz para o curso de Ciências das Religiões, esta angústia diante do tema. Mas aquilo que a professora Fernanda falou deve seguir sempre como uma forma de pensar essa circunstância. Se o ambiente acadêmico está mexendo com a sua fé, talvez seja uma questão sua, não da academia. Talvez você tenha uma trajetória, um trajeto, onde ali e aqui ficaram pontos que não estão totalmente fechados. O que é que pode fazer na academia? Não muita coisa. Pessoalmente, se quiser conversar, eu converso, sem dúvida. Mas academicamente não há muito o que fazer. Mas o seu líder espiritual, sua igreja, seja qual for a sua religião, as pessoas que institucionalizam ou não institucionalizam, mas vivenciam a sua religião, a sua fé profundamente, essa sim pode apoiar, pode ajudar, é o que eu penso. Bem, gente, já vamos para os finalmente. Eu vou responder a pergunta do Lorenzo, que foi muito interessante. Veja, Laura, quando você começa a falar que a gente imagina as religiões orientais como algo muito paz e amor, isso faz parte do imaginário eurocêntrico, inclusive, que foi construído ao longo do século XIX por uma geração de acadêmicos orientalistas. Quando você vê que o cerne do hinduísmo, por exemplo, é um texto chamado Bhagavad Gita, que trata de uma guerra, um campo de batalha. Quando a gente vê que Krishna fala, Arjuna vai lá e mata todo mundo, você fala, meu, aliás, como a gente também tem na Bíblia, como a gente tem no Corão, enfim, a guerra santa existe em todas as religiões, não é diferente, né?
E é isso, a religião ela espelha aquilo que o ser humano é, no fim das contas, como Gilberto Gil fala, uma beleza e uma podridão, né? Uma religião incrível e um sistema de castas, né? Como você falou, maneira, os muçulmanos, claro, tá tudo aí, tá tudo na ordem do dia. Agora, eu como acadêmica, óbvio, vou fazer minhas escolhas, entendeu? Eu vou tratar disso, vou tratar daquilo, não quer dizer, de forma alguma a gente vai fechar o olho para isso. O que a gente não pode, como a Gilaine muito bem falou, é ter um olhar, eu diria assim, idealizado, né? Claro que não, isso aí de forma alguma, né? Tá tudo aí, tá tudo junto e misturado, né? A filosofia dos Upanishads, esse conceito transcendente, o Brahman absoluto e ao mesmo tempo a batalha. Tanto que veio no trabalho foi para fundar a Índia, Mahatma Gandhi, né? Passou por tudo aquilo para fundar a Índia, né? E foi assassinado, né? Ele termina, então quer dizer, toda aquela condição, assim, né? Então é isso, né? Não tem muito como a gente fechar o olho para uma questão, claro que não, somos estudiosos. Porém, também a gente isso não tira, porque eu quero dizer o seguinte, esse lado violento e esse lado humano da religião não tira também esse lado incrível, fantástico, maravilhoso da fé e dos... Então, não precisa jogar o bebê junto com a água do banho fora, é isso que eu penso, basicamente. E em relação à pergunta do Vitinho, por que o Brasil é o país que tem maior número de pessoas que se declaram que acreditam em Deus? Porque todo mundo sabe que Deus é brasileiro, né? Então, Deus é brasileiro, é isso aí, vamos pra frente. Interessante. Eu não consigo não lembrar que de vez em quando, já mais de um momento, e lembrar das falas do professor Vitor ontem, né? Quando ele fez aquela analogia lá com a orquestra sinfônica, maestro, espectador, né? Para falar do posicionamento de três, né? Do filósofo, do teólogo e do cientista da religião, né? Então de fato, eu acho que é aquela analogia muito simples, né? Para falar de distanciamento, né? Para falar de não negar a fé, né? O cientista da religião, ele diz que é aquele que vai começar a olhar para a orquestra sinfônica, mas não somente por amor àquela melodia, né? Aquela harmonia, mas é para entender o que está por trás daquilo, né? Por trás daquela apresentação, da montagem, do papel do maestro, né? Então, compreender essas coisas seria o papel do cientista da religião. E ele disse que o melhor de tudo era se esse cientista fosse surdo, né? Que você estaria, de fato, nesse momento assim, bem distanciado. Mas, no fim das contas, ele também fez uma questão sobre fé, quando ele falou que um professor, tio dele, ele chegou para o tio e disse assim: tio, depois que eu comecei a estudar tanto, eu acho que eu estou perdendo a minha fé. Ele disse: então, meu amigo, está difícil, né? Pare de estudar, porque se você for para estudar e perder a fé, sua fé está muito fraca, né? Então, independentemente da nossa fé, né, eu acho que isso é que é importante, né? Esse seminário foi pensado nesse sentido. Quando o Vitor trouxe essa questão de que muitos alunos do nosso curso se sentem incomodados, né, ou não confortáveis por alguns professores falarem deixe a sua fé fora daqui, né, é preciso que se entenda o que é que está por trás dessa afirmação, né? Não é que a gente está dizendo para você deixar de ter a sua fé, de viver a sua fé, de fazer os seus rituais, de ter o seu encontro íntimo com o sagrado, com o seu sagrado, né? Não é você deixar a sua crença, mas aqui é a academia. Aqui é a academia. E eu não vou estar traindo o meu Deus, o Deus da minha fé, se eu deixo ele de fora. Não vou, pelo contrário, ele tá do meu lado, né?
Ele está do meu lado, porque se eu tenho fé, ele não vai me deixar. Mas aqui a academia, do mesmo jeito nas escolas, principalmente eu falo isso muito para os meus alunos de estágio supervisionado que estão nas escolas fazendo o trabalho do ensino religioso. Não é? E aí, não é verdade? É difícil, não é fácil. Mas, Vitória, a maioria da sala são alunos cristãos. E aí, como você vai falar do Candomblé, você vai falar de outra religião. Carlos André, o professor Carlos André teve testemunho, né? Então, uma pessoa que levou lá, que foi falar de Candomblé, no outro dia a direção suspendeu ele, a aula, não pode falar sobre isso aqui não. Tá? Os alunos... Essa realidade... Exatamente, essa realidade que Nenilson está colocando... Só abrindo um parênteses, como que eu estou saindo da academia agora, vou dar aula no município, no estado, vou me comportar diante disso, tá? Deixando a fé totalmente de lado, porque minha fé é uma coisa e o que eu vou praticar como professor é outro, completamente diferente. Sim. Aí você tem um universo todo contra você, que aí você vai falar algo a respeito de informação, de história, de antropologia, que é a ciência das religiões, só que não há um entendimento dos alunos com relação a isso, com relação ao seu papel dentro de sala de aula, que é de informar ele que existem outras religiões, não somente o cristianismo, não é somente o evangélico, eu sou católico. Né? Então existe uma dificuldade muito grande da gente entrar nesse assunto. Eu estou no estágio supervisionado agora, em 4 aulas só se fala de cristianismo, não se fala em mais nada a não ser o cristianismo, de Jesus, né? Da Santa Ceia. Então não tem outra informação para o aluno. Aí eu fico pensando, eu como professor, como que eu vou entrar com esse discurso? Como que eu vou entrar com essa aula? Se a própria direção já te está, peraí, você tem um limite aqui para você levar essa informação. Isso há um constrangimento muito grande. Você tem que peitar isso aí. Aí a gente tem que furar o bloqueio, tá? Porque isso aí vai ser levado para os pais, porque o aluno ele leva completamente diferente a história do pai. O pai vai ouvir o que? Me ensinou a fazer macumba, me ensinou a fazer isso, fazer aquilo outro. E aí como que nós, professores, vamos nos posicionar? Aí tem que ter um posicionamento, não de nós professores, mas quem está por trás de nós, para que possa existir um esclarecimento junto aos pais, até ter uma reunião com os pais e assim, nós temos aqui um cientista da religião que vai ensinar sobre religião, não vai ensinar sobre Cristo, é nada disso, é religião, é uma ciência que precisa ser ensinada para os seus filhos. A aula que ele está querendo do professor de religião, ele busque na igreja dele, mas esse ponto me parece que tem uma resposta. Metodologias, sim, e o caminho que a gente encontrou há um tempo na formação continuada, quando foi na Prefeitura Municipal de João Pessoa, a secretária Ariane Sá, naquela época, o caminho, o mito, o símbolo, o arquétipo. Não ir diretamente, claro que isso tem que ser conversado e maturado, mas não ir diretamente à marca, né? Ou seja, aquilo que está na cabeça e que o pastor demonizou, que o padre esculhambou, aí é difícil. Mas ir por este caminho para se chegar ao coração do estudante, porque o ponto é esse. Ele está com o coração inflamado pelo fundamentalismo religioso. Então a gente tem que chegar a esse coração e dizer, olha, você pode continuar onde você quiser em termos de igreja, mas existe caminho, existe caminho. Quando a direção impede, aí esse problema não é só seu, de todos nós, porque aí é uma questão de ilegalidade. Fora a ilegalidade, exato, é uma questão legal e é uma questão onde a universidade pode ter um papel de denúncia. E esse caminho metodológico é o caminho metodológico que está na BNCC. Então, quando se diz da ilegalidade, também está incluso a questão de não seguir a BNCC, né? Nossa área é uma área de conhecimento, reconhecida nacionalmente, né? Então, mas era isso que eu estava querendo falar. É a mesma postura, né? A postura que os professores do curso estão tendo com os graduandos e graduandas, os licenciados e licenciadas, que serão os futuros cientistas das religiões, docentes da educação básica,
tem muito que aprender com isso, porque também será o posicionamento de vocês. Então, eu gostaria só, para encerrar, gente, uma breve fala de cada um da mesa, para a gente encerrar o nosso evento, que nós já, de fato, ultrapassamos o nosso horário, tá bom? Agradeço muito a participação, um ótimo evento, uma ótima iniciativa, que venham outras. Obrigado. Denilson, esse método no ABNCC responde pelo nome de imaginário. É com ele que se chega ao coração. Gente, agradecer, parabenizar a coordenação, agradecer o apoio e dizer que a gente deve ampliar esse tipo de evento. Boa noite a todos. É isso, boa noite. Eu também agradeço, super já me despedi, despeço de novo, durmam em paz. Gente, quase 10 da noite, né? Só dá para agradecer aos sobreviventes, aos que ficaram aqui, viu? Obrigada, coordenação, pelo evento, obrigada pelo aprendizado com os colegas. Boa noite. Obrigada por terem ficado até o final, né, e que outros seminários possam surgir a partir de agora. Muito agradecida, uma boa noite a todos e a gente encerra aqui o nosso seminário.